Soltou para Tite, inventou. É gol! Salve, salve, meus amigos. Deixe seu like neste vídeo, é muito importante que você faça isso. Só clicar no joinha aqui embaixo. E inscreva-se no canal caso você não seja inscrito, porque a gente vai falar sobre esse empate com gosto de derrota do Flamengo com o Milionários em Bogotá e o fato de o técnico Tite ter demorado muito a identificar um problema que era óbvio no time do Flamengo desde o início. Veja, por várias vezes aqui neste canal a gente falou sobre o jogador Catanho, né? Que atua como meia-direita, uma espécie de ponta-direita desse time do Milionários. Né? Não que seja um virtuoso, um jogadoraço, um cara espetacular, mas que vinha demonstrando nos últimos anos boas atuações. E na partida contra o Flamengo ele teve todo o espaço do mundo para criar para a equipe da casa. Veja, Vinha fez uma partida tenebrosa. Por que o Tite no intervalo já não mexeu? Não estou falando aqui que o Ayrton Lucas iria resolver todos os problemas do Flamengo. Não iria, isso não iria acontecer. Mas é fato que aquele buraco, aquela avenida que estava escancarada e aberta no lado esquerdo defensivo do Flamengo, poderia ser fechada. Acho que o Tite foi muito mal, ele demorou. Né? O Igor Jesus fez uma partida muito ruim no primeiro tempo. Veja, o primeiro tempo do Flamengo se resumiu a uma chance ridícula desperdiçada pelo Vinha, né, que chutou na lua uma bola que era só ele rolar para o gol, e uma outra oportunidade do Bruno Henrique, que chutou para a defesa do goleiro do time colombiano. De resto, o Flamengo não fez mais nada no primeiro tempo e poderia ter saído derrotado na primeira etapa. Foi uma partida muito complicada. Tem altitude, a gente não pode tirar a altitude desse contexto, mas fato que o Flamengo jogou muito mal e eu não coloco na conta da altitude, não. Esse vídeo tem um oferecimento da KTO. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site kto.com, meu camarada? Então você não sabe o que está perdendo. Entre agora no site kto.com, faça o seu cadastro e quando você o fizer, você vai colocar o meu cupom que é Bernardo, tá? Colocando o meu cupom Bernardo, eu vou lhe dar 20% de bônus em relação ao valor que você depositar. Por exemplo, depositou R$100, que é o valor máximo do seu primeiro depósito, eu vou lhe dar 20. É óbvio que você vai usar esse crédito para fazer a sua fezinha no site kto.com. E o melhor dessa história toda é que eu posto diariamente, melhor dizendo, as melhores odds do mercado no meu Instagram, que é @BernardoAqui. @BernardoAqui, portanto, siga-me no Instagram e diariamente nos stories eu ponho as melhores odds do mercado para você, tá bom? Continuando aqui a falar sobre o Flamengo. E aí, no intervalo do jogo, quando o Flamengo não podia piorar em relação ao que mostrou no primeiro tempo, o Tite faz uma alteração que era até meio óbvia. Aliás, deveria ter sido escalado desde o início o Alan, né? O Alan entra no lugar do Igor Jesus e melhora bastante o meio de campo do Flamengo. O Flamengo cresce no jogo até que vem o pênalti aos 16 minutos e a consequente expulsão do Vasquez. O Pedro vai lá e converte o pênalti. 1-0 com 1 a mais, sendo que o adversário já não é lá essas coisas. Gente, parecia que ia ser um passeio do Flamengo. E só não foi muito por causa do técnico Tite, que tirou o Pedro, artilheiro do time na temporada, para colocar o apenas esforçado Luiz Araújo. Essa maldita mania que alguns técnicos de futebol têm. Estão em vantagem no placar, recuam para jogar no contra-ataque. Aí ele coloca Luiz Araújo pelo lado direito, Cebolinha pelo lado esquerdo e o Bruno Henrique como centroavante. Bruno Henrique, que não está jogando nada, mas foi melhor do que o Cebolinha e do que o Luiz Araújo. E aí o Flamengo recua e chama o time do Milionários, que não tinha absolutamente nada a perder, para o seu campo. E aí continua aquela avenida no lado esquerdo. O Rossi sai, quebra uma bola, o Pulgar vacila, erra no domínio, acaba perdendo a bola, e aí contra-ataque no Milionários, justamente pelo lado esquerdo da defesa do Flamengo, e sai o gol. E depois do gol, o Tite assina o recibo, porque aí ele coloca finalmente o Ayrton Lucas no lugar do Vinha. Aí que faz o Flamengo?
começa a meter bola longa em profundidade pelo meio, começa a fazer cruzamento, mas o Pedro já não estava mais lá. Então entende que o Tite não só demorou para mexer, como mexeu muito mal no time do Flamengo. Se a gente olhasse para esse grupo, antes, a gente fez esse exercício, tá? Antes de a Libertadores começar e falasse assim, ó, o Flamengo vai empatar com o Milionários no Estádio Alcampim. Ok, dá para ganhar, mas ok. A questão é que o Flamengo teve a vitória nas mãos e deixou a vitória escapar. Muito por causa dos erros do técnico Tite. Mas eu não coloco só na conta do Tite, não. Jogadores erravam passes de 5 metros. O Varela errou um passe no segundo tempo, no meio do campo ali, um pouco mais, na intermediária ofensiva do Flamengo. Era um passe para o Pulgar, para o Alan, não me lembro agora. Estava tão revoltado na hora que até esqueci. Que, pô, o cara não pode errar, né? O camarada não pode errar um passe daquele, né? Não tinha ninguém. Ele errou o passe. Então foram erros sucessivos de jogadores do Flamengo. Agora, tem uma questão muito preocupante, que é a questão da lateral direito. O Flamengo não tem o lateral direito reserva nesse time, né? O reserva da posição é o Wesley, que está machucado. Então quem vai entrar? Quem vai jogar no lugar do Varela quando for necessário? Entrou o Everton Araújo. Everton Araújo é um cabeça de área, entrou para jogar como lateral direito. Foi bem? Não teve muito tempo, não comprometeu, mas não é o jogador ideal para atuar nessa posição. Fiquei muito preocupado com essa atuação do Flamengo, não pelo fato de ter empatado contra o Milionários jogando em Bogotá, mas pelo fato de, pela primeira vez na temporada, ter tido um desafio, a parte dos duelos contra Vasco, Botafogo e Fluminense pelo Campeonato Carioca, um duelo mais desafiador. E o Flamengo, nessa prova, acabou fracassando. Carioca me engana que eu gosto? É um pouco sim. Aliás, eu não me conformo com o fato de o Flamengo ter poupado alguns jogadores, como o Léo Pereira e o Ayrton Lucas, ou seja, todo o lado esquerdo da sua defesa, para poupar jogadores para a final do Campeonato Carioca. Convenhamos, o Campeonato Carioca está ganho. Então, o técnico Tite não precisava ter feito isso. E o Léo Ortiz, que o Tite encheu tanto o saco para trazer, é um grande zagueiro, porque não joga e joga o Davi Luiz. Davi Luiz comprometeu? Não, fez até um jogo decente. Mas pelo amor de Deus, né, Tite? Coloca o Léo Ortiz para jogar. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.